Quando o carro de luxo dela quebrou naquela estrada deserta, ela não imaginou quem iria parar para ajudar. Muito menos que esse homem guardava a chave de um passado que ela nunca conseguiu esquecer. Antes de continuar, me ajuda com uma coisa rápida. Se essa história te pegar de jeito, se inscreva no canal. A sua inscrição faz nossas mensagens de superação chegarem mais longe. O sol de outubro descia cor de laranja sobre a rodovia dos imigrantes quando Gabriele Correia sentiu seu BMW X5 começar a falhar. Primeiro foi um tremor quase imperceptível no volante. Depois, uma hesitação no motor. Então, como se o universo tivesse decidido que ela precisava parar, o carro simplesmente morreu. Não aqui. Não agora. Ela sussurrou, lutando para levar o veículo até o acostamento enquanto a potência evaporava. O motor tossiu uma última vez antes do silêncio completo. Apenas o vento da serra e o ruído distante de carros passando em alta velocidade. Gabriele tentou dar a partida novamente. O painel acendeu, mas o motor não respondeu. Nada além de um clique metálico e frustrante. Ela olhou para o celular, uma barra de sinal. Talvez duas, se ela tivesse sorte. 35 anos. CEO da Tech Vision Brasil. 3 milhões de faturamento mensal. E ali estava ela, presa na estrada como qualquer mortal comum. A ironia não passou despercebida. Ela havia saído de São Paulo às pressas, fugindo. Não de algo concreto, mas daquela sensação de sufocamento que vinha crescendo há meses. As reuniões intermináveis do conselho, as insinuações veladas dos sócios sobre sua falta de foco, a pressão constante para vender a empresa que ela construiu com as próprias mãos. Gabriele só queria 3 dias de paz na casa de praia em Guarujá. 3 dias para lembrar quem ela era antes de se tornar a CEO Gabriele Correia. 3 carros já haviam passado. 2 nem diminuíram. O terceiro reduziu a velocidade. O motorista olhou para o BMW reluzente e para ela com suas roupas claramente caras, e acelerou novamente. Talvez achassem que era algum tipo de golpe, ou talvez simplesmente não quisessem se envolver. Gabriele saiu do carro e ficou ao lado dele, observando o tráfego escasso da tarde de sexta-feira. O orgulho que normalmente a impedia de pedir ajuda havia evaporado completamente. Ela estava a quilômetros de qualquer posto ou cidade, e o sol começava a se pôr por trás das montanhas cobertas de Mata Atlântica. Quando viu os faróis de uma caminhonete Ford antiga se aproximando, Gabriele não pensou 2 vezes. Ela saiu do acostamento e começou a acenar com os 2 braços acima da cabeça. Sem dignidade, sem pose corporativa. Apenas desespero honesto. A caminhonete começou a diminuir a velocidade. Dentro da Ford, Cauã Oliveira estava perdendo uma discussão com uma criança de 10 anos. Mas pai, você prometeu que a gente ia no McDonald's antes de voltar para casa. Eu sei, Bre. Só vou ajudar essa pessoa rapidinho e a gente vai, prometo. E se ela for uma serial killer? Brenda cruzou os braços com a seriedade absoluta que só uma criança de 10 anos consegue ter. Cauã olhou para a filha pelo retrovisor. O cabelo castanho dela estava preso em tranças que ele havia levado 20 minutos para fazer naquela manhã. Ainda não ficavam tão bonitas quanto as que a ex-mulher fazia, mas ele estava melhorando. Serial killers não costumam dirigir BMWs, filha. Como você sabe? Talvez os ricos sejam os piores serial killers porque têm mais dinheiro para esconder as provas. Apesar de tudo, Cauã sorriu. 4 anos desde que Tatiana havia partido. E Brenda desenvolvera o mesmo humor defensivo que ele usava para lidar com a dor. Não sabia se isso era uma vitória ou uma falha da paternidade solo. Ele estacionou a caminhonete 20 metros à frente do carro quebrado e desligou o motor. Fica aqui, tranca as portas se ficar com medo. Pai, eu tenho 10 anos, não 5. A mulher correu em direção a ele antes mesmo que Cauã descesse completamente da caminhonete. Ele notou imediatamente a mistura de alívio e constrangimento no rosto dela. Era mais ou menos da idade dele, talvez um pouco mais nova. Cabelo loiro liso caindo sobre os ombros, que provavelmente estava perfeitamente arrumado horas atrás. Roupa de grife, discreta mas inconfundível para quem sabia identificar. Graças a Deus alguém parou, ela disse, ligeiramente ofegante.
Eu sei que é pedir muito, mas meu carro simplesmente morreu e não consigo sinal de celular direito. Você por acaso entende de carros ou eu poderia usar seu telefone para ligar para o seguro? A voz dela tremeu nas últimas palavras. Não dramaticamente, mas o suficiente para Cauã perceber. Ele já tinha ouvido aquele tremor específico antes. Na própria voz, na noite em que Tatiana disse que ser mãe estava a matando lentamente, que ela amava Brenda, mas que amor não era suficiente para impedi-la de se afogar. Deixa eu dar uma olhada. Cauã ofereceu. Não sou mecânico de BMW, mas conheço o básico de motor. Se for algo simples, consigo resolver. Sério? Isso seria incrível. Muito obrigada mesmo. Enquanto ele caminhava até o BMW, Cauã sentiu os olhos dela fixos nele. Um olhar intenso, estudioso, como se estivesse tentando memorizar cada detalhe. Era estranho, desconcertante. O coração de Gabriele batia tão forte contra as costelas que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Cauã Oliveira. Depois de 15 anos imaginando o que aconteceu com ele, ali estava ele, ajoelhado ao lado do capô do seu carro, verificando conexões com a mesma competência tranquila que ela se lembrava da faculdade. O cabelo dele estava mais curto agora, alguns fios grisalhos começando nas têmporas, linhas ao redor dos olhos que não existiam quando ele tinha 20 anos. Mas a maneira como ele se movia, a atenção cuidadosa que dedicava a cada coisa que fazia, isso era exatamente igual. Ele não a reconheceu. Ela via isso claramente no rosto dele quando ele olhava para ela. Interesse educado, nada mais. Nenhum lampejo de memória. Claro que não reconheceu. Gabriele havia mudado tudo. O cabelo que antes era castanho escuro, agora loiro platinado. 15 quilos a menos graças a personal trainer e nutricionista. Lentes de contato no lugar dos óculos redondos que usava na faculdade. Roupas de grife que faziam uma armadura entre ela e o mundo. Ela havia se transformado tanto em Gabriele Correia, a CEO, que a Gabi tímida da universidade praticamente desaparecera. E talvez fosse melhor assim. Talvez ele nem se lembrasse da garota que ele ajudou naquela noite terrível na festa. Ele provavelmente ajudava dezenas de pessoas naquela época. Era simplesmente quem Cauã era. Tenta ligar, ele chamou. Gabriele deslizou para o banco do motorista, as mãos tremendo enquanto girava a chave. O motor virou fracamente, mas não pegou. Através do para-brisa, ela o observou trabalhar, e as memórias inundaram sua mente como uma represa rompida. A primeira vez que ela realmente notou Cauã Oliveira foi em uma festa no segundo semestre da faculdade. Gabriele tinha 19 anos, 2 meses morando na República Feminina, ainda se ajustando à vida universitária longe de casa. 3 calouros do time de futebol a encurralaram do lado de fora da casa, bêbados, fazendo comentários sobre seu corpo, chegando cada vez mais perto. Ela estava apavorada, mas tentando não demonstrar. Foi quando Cauã apareceu. Não de forma agressiva, não procurando briga. Ele simplesmente se aproximou e disse: "Ei, Gabi, te achei. O pessoal da monitoria está te procurando lá dentro. Algo sobre o trabalho de cálculo." Ela não se chamava Gabi na faculdade. Usava Gabriele, o nome completo, tentando soar mais séria, mais profissional. Mas quando Cauã usou o apelido, ela entendeu. Era parte da estratégia dele. Os calouros recuaram quando Cauã se colocou entre eles e ela. Gabriele conseguiu escapar para dentro da casa enquanto ele lidava com a raiva bêbada deles. Ela tentou agradecer no dia seguinte, mas ele apenas deu de ombros e disse: "Ninguém deveria ter que lidar com isso." E saiu andando antes que ela pudesse sequer dizer seu nome. A segunda vez foi 3 semanas depois. Chuva torrencial, o tipo que transforma calçadas em rios. Gabriele estava presa embaixo da pequena marquise do prédio de matemática, olhando a tempestade e percebendo que tinha um laboratório de 2 horas do outro lado do campus. Sem guarda-chuva, sem capa de chuva. Cauã passou correndo, parou, voltou correndo. "Você está presa?" "Está tudo bem. Vou esperar passar." "A previsão diz que vai chover por mais 3 horas. Ele estendeu o guarda-chuva para ela. Grande, preto,
com o logo da universidade. Pega, você precisa mais do que eu. Mas você vai ficar encharcado. Meu carro está ali perto. Você tem que atravessar o campus inteiro. E ele saiu correndo na chuva antes que ela pudesse protestar, ficando encharcado em segundos. Gabriele guardou aquele guarda-chuva. Ainda o tinha, na verdade, no armário do seu apartamento em São Paulo, 15 anos depois. Depois disso, ela começou a notá-lo em todo lugar. Na aula de economia, sempre na terceira fileira, sempre prestando atenção. Na cantina, ajudando calouros com trabalhos. Nas festas, certificando-se de que garotas bêbadas voltavam em segurança para as repúblicas. E então, veio aquele momento no laboratório de informática. Final de semestre, véspera da entrega do trabalho mais importante. Gabriele estava terminando quando um vírus destruiu tudo. 3 meses de trabalho, desaparecidos. Ela desabou ali mesmo, chorando de desespero. Cauã estava fazendo monitoria naquela noite. Ele a ouviu chorar, veio investigar, e quando entendeu o que aconteceu, simplesmente disse: "Senta, vou resolver isso." Ele ficou a madrugada inteira, até às 6 da manhã, recuperando arquivos, reconstruindo o que foi perdido, usando programas que Gabriele nem sabia que existiam. Quando o sol nasceu, o trabalho estava salvo. Cauã tinha olheiras profundas, mas sorriu para ela. "Pronto, faz backup de tudo agora, tá bom?" Foi naquele momento que Gabriele soube. Ela não tinha apenas uma queda por Cauã Oliveira. Ela estava completamente apaixonada. Ela passou 2 semanas reunindo coragem. Planejou tudo. Ia agradecer adequadamente, convidá-lo para tomar um café, ver se aquela conexão que ela sentia era real ou apenas gratidão mal interpretada. Mas quando finalmente teve coragem de procurá-lo, Cauã não estava mais lá. Ele havia abandonado a faculdade da noite para o dia. Os amigos dele sussurravam que o pai tinha sofrido um AVC sério. Que Cauã precisou voltar para casa, assumir a oficina mecânica da família, ser o filho que o pai precisava. Gabriele viu ele sair da sala de aula pela última vez, sua mochila meio vazia, os olhos vermelhos. As palavras cuidadosamente ensaiadas morreram em sua garganta. Na semana seguinte, ele sumiu. Sem informação de contato, sem redes sociais, nada. Como se tivesse evaporado da face da terra. Durante 15 anos, ela imaginou. Construiu sua empresa. Fez sua fortuna. Mas sempre se perguntou sobre o garoto que a salvou de valentões. Que deu seu guarda-chuva sem pensar 2 vezes. Que ficou acordado a noite inteira para salvar o trabalho de uma colega que mal conhecia. E agora ele estava ali, ajoelhado ao lado do seu carro, e não fazia ideia de quem ela era. "Tenta de novo", Cauã chamou. Desta vez, o motor rugiu para a vida. Gabriele saiu do carro enquanto ele se levantava, limpando as mãos sujas de graxa na calça jeans já manchada. "Inacreditável", ela disse suavemente. "Você consertou. Apenas um terminal de bateria solto. Acontece às vezes nessas estradas de serra com muito solavanco", ele explicou. "Mas seria bom você levar num mecânico de verdade para dar uma revisão completa. Pode ter outras coisas precisando de atenção." "Vou fazer isso, com certeza." Ela estava encarando agora. Realmente encarando, do jeito que fazia ele perceber suas roupas desgastadas, as manchas de graxa, o contraste entre os mundos deles. "Sério, não sei como agradecer. Por favor, deixa eu te pagar pelo seu tempo." "Não precisa. Só fico feliz de ter ajudado. Pelo menos deixa eu te dar meu cartão." Ela abriu a bolsa e tirou um porta-cartões prateado e caro. Tudo nela gritava dinheiro, sucesso, uma vida vivida em códigos postais diferentes do dele. Cauã pegou o cartão. Gabriele Correia. CEO, TechVision Brasil, São Paulo. CEO, claro. Isso explicava tudo. O carro, as roupas, o jeito cuidadoso como ela se segurava, como alguém acostumado a ser observado. Gabriele Correia, ele repetiu, testando o nome na língua. Título impressionante. "Eu tive sorte", ela disse. E havia uma rachadura pequena na voz dela naquela palavra. "E você é?" "Cauã Oliveira", ele respondeu, entregando seu próprio cartão.
Simples, sem brilho. Mecânico e dono de oficina. Nada tão impressionante quanto ser CEO. Ela repetiu o nome dele como se estivesse saboreando cada sílaba. Cauã Oliveira. Algo passou pelo rosto dela. Dor, reconhecimento, saudade, tudo misturado. Mas antes que Cauã pudesse processar, ela já estava se recompondo, a máscara da executiva de volta no lugar. Obrigada, Cauã. Você não faz ideia do quanto isso significa para mim. Parecia uma reação exagerada para um concerto de 5 minutos, mas Cauã apenas assentiu. Sem problema. Dirige com cuidado. Ele se virou de volta para a caminhonete onde Brenda observava pela janela com curiosidade mal disfarçada. Gabriele o assistiu caminhar. Assistiu ele entrar na Ford velha com uma criança no banco de trás. Uma filha. Tinha que ser. Com os mesmos olhos pensativos do pai. Assistiu ele partir sem olhar para trás. Suas pernas cederam. Gabriele se sentou pesadamente no guarda-rail, pressionando as palmas das mãos contra os olhos. Ela veio para Guarujá para clarear a cabeça. 3 dias longe do escritório em São Paulo, longe do conselho respirando em seu pescoço sobre a próxima aquisição, longe do desfile interminável de homens que suas amigas tentavam apresentar. Você tem 35 anos, Gabi. Não pode esperar para sempre. Mas ela estava esperando. Esperando por algo que nem conseguia nomear. Um sentimento que teve uma vez na faculdade, por um garoto que lhe deu seu guarda-chuva na chuva e nunca pediu nada em troca. Ela perdeu completamente o rastro de Cauã depois que ele abandonou a faculdade. Sem redes sociais, sem LinkedIn, nada. Como se tivesse desaparecido do planeta. Ela imaginou 1000 vezes o que aconteceu com ele, para onde a vida o levou, se ele alguma vez pensou na garota cujo nome ele nem sabia que havia salvado. E então, seu carro quebrou. E Cauã Oliveira parou para ajudar. E de repente, 15 anos colapsaram em nada. Ele tinha uma filha. Sem aliança de casamento, ela notou. Mas isso não significava nada necessariamente. O jeito cuidadoso como ele olhou de volta para o carro, checando a criança. Ele era um bom pai. Ela via isso em cada movimento. A mesma proteção que ele mostrou a uma garota de 19 anos apavorada do lado de fora de uma festa. Ela parecia legal, disse Brenda enquanto continuavam em direção à cidade. Sim, parecia. E bonita. Cauã olhou pelo retrovisor. Eu não reparei. Mentiroso. Você reparou totalmente. Você faz aquela cara esquisita que você faz quando acha alguém bonita. Eu não tenho nenhuma cara esquisita. Tem sim. É tipo assim. Brenda contorceu o rosto em uma expressão exagerada que não se parecia com nada que qualquer humano já tivesse feito. Isso é perturbador, Bray. Então a gente ainda vai no McDonald's? Sim, ainda vamos no McDonald's. Eles dirigiram em silêncio confortável por alguns minutos, a estrada serpenteando montanha abaixo em direção à cidade. A mente de Cauã continuava voltando para a mulher. Gabriele. O jeito que ela olhou para ele. O jeito que a voz dela quebrou quando disse seu nome. Pai? Oi? Você acha que a mãe se importaria se você namorasse alguém? A pergunta veio do nada, do jeito que as perguntas difíceis de Brenda sempre vinham. As mãos de Cauã apertaram o volante. Não sei, filha. Por que está perguntando? A mãe da Megan tem um namorado agora. Ela disse que é estranho, mas também meio legal porque ele faz a mãe dela rir. Brenda fez uma pausa. Você não ri muito mais. As palavras ficaram pesadas dentro do carro. 4 anos desde que Tatiana foi para o Rio de Janeiro. Desde que ela explicou que amava Brenda, mas não conseguia ser a mãe que Brenda merecia. Que ela precisava escolher sua própria saúde mental acima da família deles. Cauã não a culpava. Não mais. Mas a observação de Brenda doeu porque era verdade. Quando foi a última vez que ele realmente riu? Não as risadas educadas no trabalho ou o humor forçado quando os pais dos amigos de Brenda faziam conversinha. Riso verdadeiro, do tipo que vem de algum lugar profundo. Eu rio, ele disse fracamente. Piadas de pai não contam.
Piadas de pai contam absolutamente. Mas enquanto dirigia, Cauã pensou sobre a pergunta. Sobre Tatiana no Rio, refazendo a vida dela, enviando cartões de aniversário e presentes de Natal, mas nunca visitando. Sobre ele, preso naquele limbo entre casado e solteiro, pai e homem, passado e futuro. E pensou sobre a mulher na estrada, a CEO com olhos tristes e uma gratidão que parecia desproporcional a um concerto de 5 minutos. Havia algo nela, algo familiar que ele não conseguia identificar. Como uma música que você conhece, mas não lembra onde ouviu pela primeira vez. Cauã balançou a cabeça, afastando o pensamento. Diferentes mundos, vidas diferentes. Ela era uma CEO milionária dirigindo um BMW. Ele era um mecânico com uma oficina herdada e uma filha de 10 anos para criar. O universo não funcionava assim. Mas enquanto virava na rua principal da cidade, ele colocou o cartão dela no porta-luvas. Só para não perder. Só por precaução. 5 dias depois, Cauã estava revisando o orçamento de uma van Sprinter quando Joana, a recepcionista da oficina, bateu na porta do seu escritório apertado. Cauã, chegou uma entrega para você. Ele levantou os olhos do computador confuso. Entrega? Não pedi nada. Joana se afastou e um entregador entrou carregando um arranjo de flores que devia ter custado mais do que o aluguel mensal da oficina. Não eram apenas rosas. Eram orquídeas exóticas, lírios, flores que Cauã nem sabia o nome, arranjadas com olho de artista. Cauã Oliveira? O entregador confirmou. Sou eu. O homem colocou o arranjo na mesa já abarrotada de papéis e saiu. A oficina inteira parou. Rodrigo e Jefferson, seus 2 mecânicos, largaram as ferramentas e vieram até a porta do escritório. Joana soltou um assobio baixo. Alguém tem uma admiradora. Cauã encontrou o cartão escondido entre as flores. A caligrafia era elegante, feminina. Obrigada novamente pela sua gentileza. Se estiver em São Paulo algum dia, o café é por minha conta. Gabriele. Havia também um cartão de visita, o mesmo que ela lhe dera na estrada. Quem é Gabriele? Joana perguntou, lendo por cima do ombro dele sem nenhum constrangimento. Só alguém cujo carro eu ajudei a consertar na estrada semana passada. E ela mandou flores de R$300? Joana pegou o cartão de visita que havia caído do arranjo. Meu Deus, Cauã, Gabriele Correia, a Gabriele Correia, CEO da TechVision. Você conhece ela? Conheço quem? Ela estava na capa da Exame mês passado. Mulher que revolucionou o software empresarial. Vale uns 50 milhões. Cauã encarou as flores. 50 milhões? O número nem parecia real. Era mais do que ele ganharia em 10 vidas trabalhando na oficina. Seu celular vibrou. Mensagem de número desconhecido. Espero que as flores não sejam demais. Só queria agradecer direito. Gabriele. Cauã olhou para a mensagem por um longo momento. Ele deveria ignorar. Deveria definitivamente ignorar. O que um mecânico divorciado que comprava no atacadão tinha em comum com uma CEO milionária? Mas ele se lembrou do rosto dela. A vulnerabilidade por trás do polimento. O jeito que as mãos dela tremeram. São lindas, mas totalmente desnecessário. Você já agradeceu? A resposta veio rapidamente. Eu descobri que as pessoas raramente são agradecidas o suficiente por serem gentis. Como está sua filha? Ela conseguiu o McDonald's? Cauã piscou. Ele nunca mencionou o McDonald's. Mas então se lembrou que Brenda estava reclamando alto do carro. Gabriele deve ter ouvido. Eventualmente. Depois que ela me fez sentir culpado por parar para te ajudar primeiro. Menina esperta. Espero não ter atrapalhado muito a noite de vocês. De jeito nenhum. Ela decidiu que você provavelmente não é uma serial killer. Então foi bom. Provavelmente não? Estou ofendida. Definitivamente não é serial killer. Isso é exatamente o que uma serial killer diria. Houve uma pausa. Ponto justo. Olha, eu sei que isso é meio ousado, mas eu venho para a região de Campinas com frequência por causa de trabalho. Você me deixaria te pagar aquele café? Como agradecimento de verdade. Cauã encarou o celular.
Cada parte lógica do seu cérebro gritava que isso era má ideia. Mundos diferentes. Vidas diferentes. Ele tinha Brenda para pensar. Mas havia algo puxando ele. Um sentimento que não conseguia nomear. Café parece bom. Me avisa quando vier para a região. Do outro lado, no escritório da TechVision em São Paulo, Gabriele leu a resposta 3 vezes, o coração fazendo algo ridículo no peito. Ela estava no 40º andar, janelas do chão ao teto com vista para a cidade, e de repente, nada disso importava. Ela abriu a gaveta da mesa e tirou 2 coisas que guardava há 15 anos. Primeiro, uma foto impressa, já desbotada. Cauã, aos 20 anos, rindo de algo fora da câmera, em uma festa na República. Ela estava ao lado dele naquela foto, tão perto que conseguia sentir o calor dele, tentando não demonstrar o quanto aquele momento significava. Segundo, o guarda-chuva. Preto com o logo roxo da universidade, uma haste levemente torta de anos de uso. Ela nunca o usou, não conseguia, mas o manteve através de cada mudança de vida. Na semana depois que ele deu o guarda-chuva, Gabriele finalmente reuniu coragem. Ia agradecer adequadamente, talvez convidá-lo para sair. Mas foi o dia em que Cauã contou aos amigos que estava largando a faculdade. A mãe dele estava doente. Não, o pai. Ela ouviu sussurros contraditórios. Alguém na família precisava dele em casa. Ele precisava assumir responsabilidades. Ela ouviu sair da sala de aula pela última vez. As palavras cuidadosamente ensaiadas morreram em sua garganta. Na semana seguinte, ele sumiu. Sem informação para contato, sem redes sociais, nada. Por 15 anos, ela se perguntou. Construiu sua empresa, fez fortuna, mas sempre se perguntou sobre o garoto que a salvou de valentões, que deu o guarda-chuva sem pensar 2 vezes, que passou a noite acordado salvando o trabalho dela. E agora ele estava aqui, em algum lugar perto de Campinas. Mecânico, com uma filha, olhos cansados e o mesmo instinto de ajudar estranhos. Ela olhou para o guarda-chuva mais uma vez, depois o guardou. Alguns segredos ainda não estavam prontos para serem contados. Uma batida na porta a trouxe de volta à realidade. Entre! Ricardo Mendes, CFO da empresa e um dos 3 sócios originais, entrou. O rosto dele estava tenso. Gabriele, precisamos conversar sobre a reunião do conselho amanhã. Ela fechou a gaveta lentamente. O que tem a reunião? Fernando e Patrícia estão pressionando pela venda da TechVision para GlobalSoft. A proposta está em 120 milhões. O estômago de Gabriele despencou. Nós já conversamos sobre isso. Eu não quero vender. Você tem 45%. Fernando e Patrícia juntos têm 50%. Se eles votarem juntos, eles não podem me tirar da minha própria empresa. Podem argumentar que você está distraída, que suas prioridades mudaram. Ricardo pausou, escolhendo as palavras com cuidado. Você faltou 3 reuniões este mês, Gabi. Você nunca falta reuniões. Eu tinha compromissos importantes. O conselho não vê assim. Eles veem uma CEO que está perdendo o foco. E com a proposta da GlobalSoft na mesa, ele não terminou a frase. Não precisava. Gabriele olhou pela janela para a cidade que ela conquistou. A empresa que construiu do zero, trabalhando 18 horas por dia, sacrificando tudo. Quanto tempo eu tenho? A votação é daqui a 3 semanas. Se você não aparecer amanhã preparada e focada, vai dar a eles exatamente a munição que precisam. Quando Ricardo saiu, Gabriele ficou olhando para a gaveta fechada, para o guarda-chuva escondido ali. Para 15 anos de espera. Ela havia construído um império. Mas para quê? Para quem? 2 semanas depois, eles se encontraram em uma cafeteria em Campinas. Cauã chegou 5 minutos adiantado e passou o tempo inteiro questionando sua escolha de roupa. Jeans e camisa social pareciam seguros, mas talvez casuais demais. Talvez ela esperasse... Cauã. Ele se virou. Gabriele estava parada atrás dele, e por um segundo ele esqueceu como respirar. Não porque ela parecia uma CEO milionária. Ela não parecia. Vestia jeans e um suéter cinza macio, o cabelo solto pegando a luz da tarde.
Ela parecia normal. Linda, mas normal. E de alguma forma familiar. Algo sobre os olhos dela. Oi, ele disse, levantando-se estranhamente. Você achou fácil. Google Maps é um milagre da tecnologia moderna. Ela sorriu, mas ele captou o nervosismo por baixo. Vamos? Eles pediram café para ele, chá para ela, e encontraram uma mesa no canto. Por um momento, nenhum dos dois falou. Isso é estranho, né? Ele disse finalmente. Mandar R$ 300 em flores para alguém que consertou seu carro em 5 minutos? Ela riu. Um pouco estranho. Na minha defesa, você recusou o pagamento. Na minha defesa, foi literalmente apertar um parafuso. Um parafuso que eu não conseguia apertar. Daí as flores. A conversa fluiu mais facilmente do que Cauã esperava. Ela perguntou sobre o trabalho dele. Realmente escutou quando ele explicou os diferentes desafios entre carros nacionais e importados. Ela riu das piadas terríveis dele. Ela perguntou sobre Brenda com o que parecia ser interesse genuíno. 10 anos é uma idade ótima, Gabriele disse. Velha o suficiente para ter conversas de verdade. Nova o suficiente para ainda achar que os pais sabem de tudo. Brenda parou de achar que eu sei de tudo quando ela tinha 6 anos, Cauã admitiu. Hoje em dia ela principalmente acha que sou um idiota que não lembra de carregar o celular. Você esquece de carregar o celular? Constantemente. Deixa ela maluca. Semana passada eu perdi o gol dela no futebol porque estava descarregado e não gravei. A culpa familiar se instalou no estômago dele. Pai do ano aqui. A expressão de Gabriele suavizou. Você apareceu. É isso que importa. Você fala como se tivesse experiência com essas coisas. Sem filhos próprios, mas eu tinha um pai que nunca perdeu uma competição de natação, mesmo quando estava trabalhando 3 turnos. Ele morreu quando eu estava na faculdade. Ataque cardíaco aos 48. Sinto muito. Foi há muito tempo. Na verdade, foi mais ou menos quando ela... Gabriele parou. Por volta de quando... De quando o quê? Nada. Só foi um período difícil. Pai morrendo, outras coisas mudando. Você sabe como é a faculdade. Cauã estudou o rosto dela. Havia algo que ela não estava dizendo, mas ele não pressionou. Todo mundo tem seus segredos. Me conta sobre Brenda, ela disse, mudando de assunto. Como ela é? Então Cauã contou. Sobre a obsessão de Brenda com fotografia, sua proteção feroz de crianças que sofriam bullying, seus esquemas elaborados para convencê-lo a pegar um cachorro. Ele contou sobre as partes difíceis também. Os cartões do Dia das Mães que Brenda fazia, mas não tinha ninguém para dar. As perguntas sobre por que Tatiana teve que ir embora. O jeito que ela às vezes ficava quieta. E ele sabia que estava processando algo grande demais para uma criança de 10 anos. Você é um bom pai, Gabriele disse suavemente. Estou tentando. É tudo que qualquer um de nós pode fazer. Quando eles se despediram 2 horas depois, Gabriele hesitou. Mesma hora semana que vem? Cauã sabia que deveria dizer não. Sabia que isso era complicado e confuso e provavelmente não ia dar em nada bom. Eu adoraria, ele disse. Virou rotina deles. Toda terça-feira à tarde, eles se encontravam na mesma cafeteria. Gabriele dirigia 2 horas de São Paulo, sempre chegando exatamente no horário, sempre com aquela mistura de nervosismo e excitação. Na 4ª reunião, Cauã parou de questionar. Na 6ª, ele levou Brenda. Brenda, essa é minha amiga Gabriele. Gabriele, essa é a Brenda. Brenda estudou Gabriele com aqueles olhos espertos demais. Você é a moça do carro. Sou eu. A mulher cujo carro seu pai heroicamente salvou. Ele só apertou alguma coisa. Ele conserta coisa o tempo todo. Brenda pausou. Você mandou flores muito bonitas, caras demais. O rosto de Cauã queimou. Brenda, tudo bem, Gabriele disse calmamente. Esse é na verdade um conselho muito bom. Às vezes, quando alguém faz algo muito legal, eles geralmente querem alguma coisa em troca. Brenda considerou isso. Mas às vezes as pessoas fazem coisas legais só porque querem.
Sem plano secreto? Exatamente. Você tem filhos? Brenda, chega de interrogatório. Cauã interrompeu. Não, Gabriele respondeu. Eu não tenho. Você quer ter? Eu gostaria, algum dia, com a pessoa certa. Meu pai é solteiro. Cauã quis que o chão se abrisse e o engolisse inteiro. Ok, Bre. Acabou o interrogatório por hoje. Mas Gabriele estava rindo. Rindo de verdade. E o som puxou algo na memória de Cauã. Familiar. Distante. Como uma música que você conhece, mas não lembra onde ouviu. Bom saber, Gabriele disse, os olhos brilhando. 3 meses nas suas terças-feiras, e Cauã finalmente se sentiu confortável o suficiente para sugerir outro lugar além da cafeteria. Tem um parque que eu gosto aqui, ele disse. Muito verde, tranquilo. A Brenda adora tirar foto lá. Você gostaria de ir? O sorriso de Gabriele iluminou o rosto inteiro. Adoraria. No parque, Brenda correu à frente com sua câmera enquanto Cauã e Gabriele caminhavam devagar pelas trilhas arborizadas. Era início de dezembro, o calor começando a apertar, cigarras cantando nas árvores. Ela tem bom olho, Gabriele observou vendo Brenda enquadrar uma foto de luz através das folhas. Ela herdou isso da mãe. Tatiana sempre foi a artística. Foi a primeira vez que ele mencionou a ex-mulher pelo nome sem a torção costumeira de dor na voz. Você se importa se eu perguntar o que aconteceu? Gabriele disse cuidadosamente. Cauã ficou quieto por um momento, observando a filha explorar. Ela tentou. Por 6 anos, ela realmente tentou. Mas ser mãe estava matando ela. Não dramaticamente, só lentamente. Como se afogar em centímetros de água. No dia que ela foi embora, ela disse que amava a Brenda. Mas que o amor não era suficiente. Ela precisava se salvar antes de destruir todos nós. Isso deve ter sido devastador. Foi. Mas também... Cauã pausou. Também foi um alívio parar de fingir. Ela está melhor agora. No Rio. Em terapia, tem um trabalho que adora. Ela manda cartões para Brenda, presentes em datas especiais. Ele olhou para Gabriele. E você? Já foi casada? Noiva uma vez. Com um banqueiro de investimentos perfeitamente agradável que era perfeito no papel. Ela sorriu com pesar. Eu cancelei 3 semanas antes do casamento. O que aconteceu? Eu percebi que estava me casando porque era o que eu devia fazer, porque ele era adequado, mas eu não o amava. Ela pausou. Não do jeito que... Do jeito que o quê? Gabriele parou de andar e se virou para encará-lo. O coração dela batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Posso te contar uma coisa? Algo que provavelmente vai soar completamente insano. O ar mudou entre eles. Cauã sentiu. Ok. Ela pegou o celular, rolou por um momento, depois entregou para ele. Você se lembra disso? A foto na tela era antiga, ligeiramente pixelada. Um grupo de universitários no que parecia uma festa em república. No centro, um rapaz com o braço ao redor dos ombros de uma moça, ambos rindo de algo fora da câmera. Cauã olhou fixo. O homem parecia familiar. Sou eu? Ele olhou mais perto. Sou eu na faculdade. Ele estudou a mulher. Cabelo castanho comprido, olhos brilhantes. Um sorriso que era ao mesmo tempo confiante e tímido. Algo puxou na memória dele. Aqueles olhos. É você? Ele olhou para Gabriele depois de volta para a foto. 15 anos atrás? 3 de novembro. Uma festa no apartamento do Jake Morrison fora do campus. As memórias vieram inundando. Jake Morrison, a festa, a república barulhenta. E antes disso, meu Deus, você é a garota da biblioteca, a que aqueles caras estavam assediando. Os olhos de Gabriele se encheram de lágrimas. Você lembra? Eu te chamei de... Cauã procurou na memória. Gabi, eu fingi que te conhecia para fazer eles recuarem. Mais memórias surgiram. E o guarda-chuva, a tempestade,
Você estava presa do lado de fora do prédio de matemática. Você me deu seu guarda-chuva e correu na chuva. Eu nunca soube seu nome. Eu tentei te contar, tentei te agradecer direito. Mas você estava sempre correndo para a aula ou para o trabalho, e eu era tímida demais para correr atrás de você. Gabriele limpou os olhos. Aquela foto foi tirada 2 semanas antes de você largar a faculdade. Eu finalmente tinha juntado coragem para realmente conversar com você, para te contar o quanto aqueles momentos significaram. Mas aí meu pai teve o AVC. E você sumiu. Sem endereço, sem redes sociais, nada. Eu te procurei por anos, Cauã. Não de um jeito assustador, só me perguntando. Me perguntando o que aconteceu com o garoto que me salvou sem nem saber meu nome. Cauã sentiu como se o chão tivesse inclinado sob seus pés. Você lembrou de mim por 15 anos? Você me mostrou gentileza quando eu mais precisava. 2 vezes, sem querer nada em troca, sem nem ficar pro agradecimento. Ela puxou algo da bolsa com mãos tremendo. Era uma folha de papel dobrada. Essa é uma impressão de um rascunho de e-mail. Data de 3 semanas depois que você saiu da faculdade. Cauã desdobrou. A caligrafia era jovem, hesitante. Cauã, eu sei que você não me conhece. Não de verdade. Mas você me salvou 2 vezes esse semestre e eu nunca consegui agradecer. Espero que sua família fique bem. Espero que a vida seja gentil com você. Espero que um dia eu possa retribuir o favor. A garota que você chamou de Gabi. Eu nunca mandei, Gabriele disse. Não tinha seu e-mail, mas guardei. Reescrevi 100 vezes ao longo dos anos. E quando seu carro quebrou, pura coincidência. Eu vim para a região para limpar a cabeça. Estava dirigindo essas estradas há 3 dias tentando escapar da pressão da minha vida. Aí meu carro morreu e você parou e eu não conseguia acreditar que era você. Ela riu através das lágrimas. 15 anos depois e você era a mesma pessoa, ainda ajudando estranhos. Cauã olhou para essa mulher, brilhante, bem-sucedida, linda, que segurou a memória de 2 pequenas gentilezas por 15 anos. E passou 3 meses o conhecendo sem revelar nada disso. Por que você não me contou logo de cara? E se você achasse que eu era maluca? E se tudo isso fosse só alguma fantasia patética? E se o verdadeiro você não fosse nada como a pessoa que eu construí na minha cabeça? Ela encontrou os olhos dele. Mas você é exatamente igual, mais gentil até. O jeito que você é com Brenda, o jeito que você vê o mundo. Pai, senhorita Gabriele. Brenda veio correndo de volta com a câmera. Eu tirei a foto mais incrível de uma borboleta. Vocês têm que ver. Ela mostrou a foto. Uma borboleta monarca, asas abertas, capturada em luz perfeita. Isso é lindo, Bré. Cauã disse, ainda meio atordoado. Posso imprimir? Brenda perguntou. Quero colocar na minha parede. Claro, Gabriele disse. Vou mandar imprimir profissionalmente se você quiser. Sério? Os olhos de Brenda se arregalaram. Isso seria incrível. Ela pausou, olhando entre os 2 adultos. Então, vocês estão namorando agora? Cauã engasgou. Brenda, porque a Megan disse que quando adultos vão passear em parques e ficam se olhando do jeito que vocês estão se olhando, significa que estão namorando. Gabriele se ajoelhou no nível de Brenda. Como você se sentiria sobre isso, se eu e seu pai estivéssemos namorando? Brenda considerou seriamente. Você ia estar por perto mais? Se vocês quisessem que eu estivesse. Você ainda ia me deixar usar sua câmera? Absolutamente. Você ia tentar ser minha mãe? A pergunta ficou suspensa no ar. Cauã viu Gabriele escolher as palavras cuidadosamente. Não, você tem uma mãe. Eu só tentaria ser sua amiga. Talvez uma amiga muito boa se você me deixasse. Brenda assentiu devagar. Acho que isso seria legal. Ela pausou. E o papai sorri mais quando você está por perto. Com essa declaração, ela saiu correndo de novo. Da boca das crianças, Gabriele disse suavemente, levantando. Ela não está errada, Cauã admitiu.
sobre o sorrir. Então o que acontece agora? Cauã pegou a mão dela. 15 anos de separação se dissolvendo na luz da tarde. Agora a gente cria memórias novas, melhores que fotos velhas e guarda-chuvas guardados. Mesmo eu sendo uma CEO levemente obsessiva que guardou sua foto por 15 anos, mesmo eu sendo um pai solteiro que nem lembrava seu nome, você me chamou de Gabi. Ela riu. Eu entrei em pânico. Foi o primeiro nome que pensei. Eles ficaram ali, mãos entrelaçadas, 15 anos de separação se dissolvendo na tarde de verão. Isso provavelmente é uma péssima ideia, Gabriele disse. A pior, Cauã concordou. Quer fazer mesmo assim? Absolutamente. 6 meses depois do reencontro, Cauã estava na cozinha fazendo panquecas no sábado de manhã, enquanto Brenda e Gabriele sentavam à mesa, cabeças juntas sobre o laptop de Gabriele. Viu? Se você ajustar a exposição aqui, Gabriele estava dizendo, mostrando algo no software de edição de fotos. A borboleta fica muito mais definida. Ah, ficou muito melhor. Brenda pulou na cadeira. Posso fazer a do Jardim Botânico agora? Claro. Cauã sorriu, virando uma panqueca. 6 meses de Gabriele dirigindo de São Paulo todo fim de semana. 6 meses de terças-feiras de café virando jantares de sexta, virando manhãs de sábado como essa. 6 meses vendo sua filha florescer sob a atenção quieta de Gabriele. Seu celular vibrou no balcão. Pai, bateria fraca. Pai, seu celular tá morrendo de novo. Brenda disse sem olhar para cima. Cauã, você é impossível. Gabriele riu, mas já estava puxando um carregador da bolsa. Na minha defesa? Você não tem defesa. Brenda e Gabriele disseram em uníssono, depois riram. Cauã as observou. Essas duas pessoas que se tornaram seu mundo. Ele pensou na jovem Gabriele, tímida demais para correr atrás dele com um agradecimento. Na adolescente que guardou um guarda-chuva e uma foto por 15 anos. Na mulher que dirigiu 2 horas toda semana só para tomar café com ele. Ei, Gabi. Ela levantou o olhar. Sim? Eu ainda tenho uma coisa sua. O que você quer dizer? Cauã foi até o armário do corredor e pegou uma caixa velha da prateleira de cima. Dentro, entre livros da faculdade e papéis antigos, estava um guarda-chuva. Preto com o logo roxo da universidade, cuidadosamente preservado. Você guardou? Gabriele ofegou levantando-se. Encontrei quando estava arrumando as coisas para sair da faculdade. Sempre me perguntei quem eu tinha emprestado. Achei que se eu guardasse, talvez um dia a pessoa aparecesse pedindo de volta. Lágrimas escorriam pelo rosto de Gabriele. Cauã Oliveira, você está dizendo que você também guardou meu guarda-chuva por 15 anos? Tecnicamente era meu guarda-chuva que eu dei para você. Tecnicalidades. Vocês dois são esquisitos, Brenda anunciou. Mas estava sorrindo. Cauã puxou Gabriele para perto. Talvez a gente só seja 2 pessoas que sabiam, mesmo naquela época, que algumas coisas valem a pena guardar. Mesmo sem saber por quê. Gabriele concordou. Mesmo levando 15 anos para descobrir. Naquela tarde, depois que Brenda saiu para dormir na casa de uma amiga, eles sentaram na varanda da pequena casa de Cauã, o guarda-chuva velho entre eles como uma ponte através do tempo. Eu tenho algo para te contar, Gabriele disse, a voz tensa. Ok. A TechVision. Meus sócios querem vender a empresa. Eles têm uma proposta de 120 milhões da GlobalSoft. Cauã se virou para olhá-la. 120 milhões? Eu tenho 45% da empresa. Fernando e Patrícia, os outros sócios, têm 55 juntos. Se eles votarem unidos... Ela não terminou a frase. Eles podem te forçar a vender. Eles estão argumentando que eu perdi o foco, que minhas prioridades mudaram. Gabriele encontrou os olhos dele. E eles não estão completamente errados. Eu tenho faltado reuniões, tenho vindo para cá todo fim de semana. Minha cabeça não está mais totalmente no jogo. Porque você está aqui. Porque eu finalmente encontrei algo mais importante que trabalho. Ela pegou a mão dele. Eu passei 15 anos construindo aquela empresa, Cauã.
18 horas por dia, 7 dias por semana. Sacrifiquei tudo. E pra quê? Pra quem? Gabi. A votação é em 2 semanas. Se eu não aparecer completamente preparada, completamente focada, vou dar a eles exatamente a munição que precisam. Cauã ficou em silêncio, processando. O que você quer fazer? Eu não sei. Essa é a verdade. Parte de mim quer lutar. É minha empresa. Eu a construí do zero, mas outra parte... Ela olhou para ele. Outra parte quer deixar ir, pegar o dinheiro e começar de novo. Aqui, com você e Brenda. Isso é muito para desistir. Ou talvez seja exatamente a coisa certa. Gabriele suspirou. Desculpa jogar isso em você. Não é justo. Ei, Cauã virou o rosto dela para ele. A gente está junto nisso. O que quer que você decida, eu apoio. Mas naquela noite, depois que Gabriele foi embora, Cauã ficou acordado pensando. 120 milhões. Um número tão grande que não fazia sentido. E Gabriele estava considerando desistir disso. Por ele. Por Brenda. O peso dessa responsabilidade era esmagador. Na segunda-feira de manhã, Cauã estava na oficina quando Rodrigo entrou no escritório. Chefe, aquele cara da Max Motors está aqui de novo. Cauã suspirou. Diz que não estou. Ele disse que não vai embora até falar com você. Marco Silva da Max Motors era persistente. Cauã tinha que admitir. Pela terceira vez em 2 meses, ele estava no escritório com uma proposta de compra da oficina. Senhor Oliveira, Marco começou apertando a mão de Cauã com força demais. Obrigado por me receber. Não tenho muito tempo. Vou ser direto então. 2.800.000 pela oficina, o terreno e a marca. Dinheiro na mão em 30 dias. Cauã sentiu o estômago revirar. 2.800.000. Era mais dinheiro do que ele veria em 3 vidas de trabalho. Já disse, não estou interessado em vender. Senhor Oliveira, seja realista. Pequenas oficinas familiares como essa estão morrendo. Concessionárias autorizadas estão dominando o mercado. Em 5 anos, você vai estar lutando para manter as portas abertas. Meu pai construiu esse lugar, com as próprias mãos, e ele ficaria orgulhoso do que você fez. Mas ele também seria prático. 2.800.000. Você poderia se aposentar. Passar mais tempo com sua filha. Viver sem se preocupar. Depois que Marco saiu, Cauã ficou olhando para as paredes da oficina. Fotos do pai dele, jovem e orgulhoso no dia da inauguração. Certificados, prêmios de qualidade, 40 anos de história. Mas Marco tinha razão. Os números não mentiam. A oficina estava sobrevivendo, não prosperando. E com Brenda crescendo, com as mensalidades do colégio aumentando. Seu celular tocou. Gabriele. Oi. Ei, você está bem? Parece estranho, só. Tô sim, dia difícil. Quer conversar sobre isso? Cauã olhou para a oficina, para o legado do pai. Não é nada. Como foi sua reunião? Houve uma pausa. Foi complicada, mas a gente conversa depois? Claro. Quando desligaram, Cauã percebeu que eles estavam ambos guardando coisas, ambos carregando pesos que não sabiam como compartilhar. Naquela noite, Brenda estava incomumente quieta no jantar. Tudo bem, Bré? Pai, posso te perguntar uma coisa? Sempre. A Gabriele vai morar com a gente? Cauã quase deixou o garfo cair. Por que você está perguntando isso? A Yasmin disse que a mãe dela tem um namorado novo e ele vai se mudar para a casa deles. E que vai ser estranho. E que talvez ele tente mandar nela. Ah, então era isso. A Gabriele não é assim. Cauã disse cuidadosamente. Ela nunca tentaria mandar em você ou ser sua mãe. Mas e se ela mudar? E se ela ficar chata como a Yasmin disse que o namorado da mãe ficou? Brenda mexia na comida. E se ela for embora também? Como a mamãe? O coração de Cauã se partiu. 4 anos e Brenda ainda carregava aquele medo. Vem cá. Ele abriu os braços e Brenda veio, se aconchegando contra ele do jeito que não fazia mais com tanta frequência. A Gabriele não é a mamãe, ele disse suavemente. E ela não vai embora.
Mas eu entendo que você esteja assustada. É assustador quando as coisas mudam. Você gosta muito dela, né? Eu gosto. Mas do que gostava da mamãe? A pergunta foi como um soco no estômago. Diferente. Eu amei sua mãe. Ainda amo de certo jeito. Mas com a Gabriele, é diferente. Mais calmo, mais certo. Brenda ficou quieta por um longo momento. Tudo bem se eu ainda estiver com um pouco de medo. Totalmente tudo bem. E você pode falar comigo sobre isso sempre que quiser. Mas naquela noite, Cauã ficou acordado se perguntando. Gabriele estava considerando desistir de 120 milhões. Brenda estava assustada com mudanças, e ele estava pensando em vender o legado do pai. Todos eles estavam em encruzilhadas, e nenhum deles sabia qual caminho tomar. Na semana seguinte, as coisas começaram a desmoronar. Gabriele estava em São Paulo para reuniões cruciais antes da votação do conselho. Cauã estava na oficina quando Brenda ligou, chorando. Pai, você precisa vir me buscar. O que aconteceu? Eu fiz uma coisa ruim. Ele a encontrou no pátio da escola, olhos vermelhos. A professora estava com ela, segurando uma folha de papel. Senhor Oliveira, precisamos conversar sobre a redação de Brenda. O tema era Minha Família. Brenda escreveu sobre Cauã, sobre a mãe ausente, sobre sentir falta de ter uma família completa. E no final, escreveu sobre Gabriele. A Gabriele não é minha mãe, mas ela ensinou meu pai a sorrir de novo. Ela me ensina fotografia. Ela não tenta substituir a mamãe, mas faz nossa casa parecer menos vazia. Acho que isso faz dela família do jeito dela. Não é nada inapropriado, a professora disse. Mas Brenda ficou muito emocionada ao apresentar. Acho que ela está processando muitas coisas. No carro, Brenda chorou. Desculpa, pai. Eu não queria ficar chorando na frente de todo mundo. Ei, não tem problema sentir as coisas. Mas a gente precisa conversar sobre isso, tá? Aquela noite, quando Gabriele ligou, Cauã contou sobre a redação. Ela escreveu sobre mim? A voz de Gabriele estava cheia de emoção. Ela disse que você ensinou eu a sorrir de novo. Houve silêncio do outro lado. Então, Cauã, eu preciso te contar uma coisa, algo que descobri hoje. O quê? Lembra que te falei sobre meu noivado? O banqueiro que eu larguei? Sim. Eu nunca te contei a verdade completa. Não foi só que eu não o amava. Gabriele respirou fundo. Foi um casamento arranjado. Tipo negócio. Ele investiria na TechVision em troca de casamento. Prestígio pela conexão. Foi assim que consegui o capital inicial para construir a empresa. Cauã ficou em silêncio, processando. Eu terminei 3 semanas antes do casamento porque não conseguia mais fingir. Mas o dinheiro já estava investido. E hoje descobri que Fernando e Patrícia sabem disso. Eles vão usar contra mim na votação. Dizer que eu construí a empresa em bases fraudulentas. Mas não foi fraude. Não legalmente, mas moralmente, eticamente. Sua voz quebrou. Eu tenho passado 15 anos construindo um império em cima de uma mentira, Cauã. Gabi? E tem mais. Eu descobri porque eu realmente fiquei noiva daquele homem. Porque eu estava tão desesperada por capital. Ela pausou. Foi 3 meses depois que você saiu da faculdade. Eu tinha acabado de perder meu pai. Estava sozinha, assustada, sem ninguém. E eu pensei, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse sucesso, eu nunca mais me sentiria assim. Nunca mais seria a garota assustada que precisava de resgate. Você estava de luto, estava ferida. Eu estava tentando preencher um vazio. O vazio que você deixou quando foi embora. Lágrimas na voz dela agora. E eu preenchi com trabalho, com sucesso, com dinheiro. Mas nunca funcionou. Porque o que eu realmente queria, o que eu sempre quis, era você. Cauã sentiu seu próprio peito apertar. Gabi, eu não sabia. Eu nunca soube que você se sentia assim. Como você saberia? Eu era covarde demais para te contar. Eles ficaram em silêncio por um longo momento. O que vai acontecer com a votação? Cauã perguntou finalmente. Não sei,
Talvez eles estejam certos. Talvez eu deva vender. Começar de novo. Fazer as coisas do jeito certo dessa vez. Depois que desligaram, Cauã ficou sentado no escuro da sala. Brenda dormindo no quarto. A oficina esperando por decisões. Gabriele em São Paulo enfrentando o colapso de tudo que construiu. E tudo girando em torno deles. Desse amor que levou 15 anos para se realizar. 2 dias antes da votação do conselho, Cauã estava na oficina quando um envelope chegou. Dentro, documentos de Marco Silva da Max Motors. O contrato de venda. 2.800.000. Linha pontilhada esperando assinatura. Ele olhou pela janela suja para a rua, para o bairro onde cresceu, para a oficina que o pai construiu tijolo por tijolo. Seu celular tocou. Um amigo da faculdade, Rodrigo Mendes, que ele não falava há anos. Cauã? Cara, preciso te contar uma coisa. É sobre Gabriele Correia. O estômago de Cauã afundou. O quê? Você sabia que ela ficou noiva logo depois de você sair da faculdade? Com um cara super rico. Durou tipo 6 meses. A galera dizia que foi por dinheiro, que ela era interesseira. Rodrigo, só achei que você devia saber, cara. Se você está envolvido com ela, só toma cuidado. Quando desligou, Cauã ficou olhando para o telefone. Gabriele tinha contado sobre o noivado, mas não sobre os rumores, não sobre o que as pessoas pensavam dela. Ele pensou nos últimos 6 meses, no jeito que ela dirigia 2 horas todo fim de semana, no jeito que ela era com Brenda, no jeito que ela guardou uma foto e um guarda-chuva por 15 anos. Mas uma voz pequena e venenosa sussurrou. E se tudo isso for calculado? E se ela só quiser uma vida simples agora porque está cansada da vida complicada? Ele balançou a cabeça, tentando afastar o pensamento. Não. Gabriele não era assim. Mas a dúvida tinha se plantado. Naquela noite, Gabriele apareceu sem avisar. Ela tinha dirigido direto de São Paulo, ainda vestindo roupa de reunião, olhos vermelhos de chorar. Aconteceu uma coisa, ela disse na porta. Cauã a deixou entrar. Brenda já estava dormindo? Fernando e Patrícia convocaram reunião de emergência. Eles vão forçar a votação amanhã ao invés de semana que vem. Disseram que é porque eu estou impedindo o progresso da empresa. Eles podem fazer isso? Com 55% podem fazer o que quiserem. Ela se deixou cair no sofá. Acabou, Cauã. Eu perdi minha empresa. Ele sentou ao lado dela, mas não a tocou. A dúvida ainda roía. Gabi, eu preciso te perguntar uma coisa. Ela olhou para ele. O quê? Esse noivado. As pessoas falavam sobre você. Diziam que você era interesseira. O rosto de Gabriele empalideceu. Quem te contou isso? Não importa. É verdade? Você está me perguntando se eu sou interesseira? Sua voz era fria agora. Sério? Eu só preciso saber... Saber o quê? Se eu estou aqui pelo seu dinheiro? Ela riu amargamente. Cauã, você é mecânico. Eu sou CEO. Se eu fosse interesseira, você seria a pior escolha possível. Não é isso que eu quis dizer. Então o que você quis dizer? Ela se levantou. Eu te contei sobre o noivado. Te contei que foi um erro. Te contei tudo. E agora você está me acusando. Eu não estou acusando. Só estou confuso. Cauã se levantou também. Você está desistindo de 120 milhões por mim. A Brenda está escrevendo sobre você na escola. Tudo está mudando muito rápido e eu... Você está com medo. Gabriele terminou, a voz mais suave agora. Você está com medo que eu vá embora também, como Tatiana. O silêncio entre eles era pesado. Eu não sou Tatiana, Gabriele disse finalmente. Eu não vou acordar um dia e decidir que isso é demais. Mas eu preciso que você confie em mim. E se você não consegue, eu confio em você. Então por que está fazendo essas perguntas? Cauã passou a mão pelo cabelo frustrado. Porque eu estou apavorado, tá? Apavorado que isso tudo seja bom demais para ser verdade. Apavorado de te machucar. Apavorado de machucar a Brenda. E você acha que eu não estou apavorada também? Lágrimas nos olhos dela agora. Eu estou perdendo minha empresa. Estou apostando tudo em algo que pode não dar certo.
Mas estou fazendo isso porque pela primeira vez em 15 anos, eu sinto que estou viva de verdade. Eles ficaram ali, 2 metros de distância que pareciam quilômetros. Eu preciso ir, Gabriele disse finalmente. Tenho uma reunião em São Paulo amanhã cedo, para assistir minha empresa ser vendida. Gabi, quando você decidir se confia em mim de verdade, me avisa. Ela saiu. A porta fechou suavemente atrás dela. Cauã ficou parado na sala vazia. O contrato de venda da oficina na mesa. O guarda-chuva velho no armário. E a sensação crescente de que tinha acabado de cometer o maior erro da sua vida. Cauã não dormiu naquela noite. Ficou sentado na sala, olhando para o contrato de venda da oficina, para o guarda-chuva velho no armário, para o vazio que Gabriele deixou quando saiu. Às 3 da manhã, ele finalmente entendeu. Não foi sobre o dinheiro ou os rumores ou o medo de ser abandonado. Foi sobre ele não conseguir acreditar que merecia ser feliz, que depois de tudo que passou com Tatiana, depois de anos criando Brenda sozinho, lutando para manter a oficina viva, ele merecia algo bom. E Gabriele era algo bom. A melhor coisa que aconteceu com ele em 15 anos. Ele tinha estragado tudo. Às 6 da manhã, Brenda desceu para o café. Cadê a Gabriele? Pensei que ela ia dormir aqui. Ela teve que voltar para São Paulo. Reunião importante. Brenda o estudou com aqueles olhos espertos demais. Vocês brigaram. Não era uma pergunta. Foi complicado, Bré. Você foi idiota, né? Ela pegou uma caixa de cereal. Do jeito que você fica quando tem medo de alguma coisa boa. Cauã olhou para a filha de 10 anos que aparentemente o conhecia melhor que ele mesmo. Quando você ficou tão inteligente? Eu sempre fui inteligente. Você só não presta atenção. Brenda serviu leite no cereal. A Gabriele é legal, pai. Ela não é como a mamãe. Ela não vai embora só porque as coisas ficaram difíceis. Como você sabe? Porque ela fica, todo fim de semana. Mesmo quando você esquece de carregar o celular e perde as ligações dela. Mesmo quando você fica de mau humor por causa da oficina. Ela sempre volta. Brenda olhou para ele. Mas se você não confiar nela, aí ela pode ir embora de verdade. E vai ser culpa sua. Das bocas das crianças. Você está certa, Cauã admitiu. Eu fui um idiota. Então conserta. Como? Brenda suspirou, dramática. Pai, você conserta carros o dia inteiro. Conserta isso também. Às 8 da manhã, Cauã estava no escritório mexendo no computador quando teve uma ideia. Ele ligou para Ricardo Mendes, o CFO da TechVision. Conseguiu o número através da recepcionista, dizendo que era urgente. Alô? Ricardo, é Cauã Oliveira, namorado da Gabriele. Cauã. Olha, não é uma boa hora. Eu sei sobre a votação. Eu sei que é hoje, mas preciso te perguntar uma coisa. Se alguém quisesse investir na TechVision, comprar parte das ações de Fernando e Patrícia, quanto custaria? Houve uma pausa. Por que está perguntando isso? Só responde, por favor. 10% custaria uns 15 milhões no mercado atual. Mas Fernando e Patrícia não vão vender para você. Eles querem vender a empresa inteira. E se não fosse para mim? Cauã desligou e olhou para o contrato de venda da oficina. 2.800.000. Não era nem perto de 15 milhões. Mas não era sobre isso. Ele pegou o telefone e ligou para Marco Silva. Marco, é Cauã Oliveira. Sobre a proposta, tem uma contraproposta. 2 horas depois, Cauã estava no banco tendo a conversa mais surreal da sua vida com o gerente. Senhor Oliveira, deixe eu entender. Você quer vender a oficina, mas ao invés de receber o dinheiro, quer que a Max Motors faça uma parceria com você. Eles ficam com 70%, você mantém 30% e continua como gerente operacional? Exatamente. Eu mantenho o legado do meu pai vivo, continuo trabalhando, mas libero capital para investimento. E esse investimento seria pessoal. O gerente o olhou por um longo momento. Isso tem a ver com a CEO da TechVision? A namorada? Palavra viajava rápido em cidade pequena. Tem a ver com fazer a coisa certa, Cauã disse. Às 2 da tarde, ele estava em São Paulo.
Tinha deixado Brenda com Joana, pegado a caminhonete velha e dirigido 2 horas sem parar. O prédio da Tech Vision era intimidador. Vidro e aço, 40 andares, no coração da cidade. Cauã estacionou a Ford velha entre BMWs e Mercedes e entrou. "Estou aqui para ver Gabriele Correia", ele disse na recepção. "Você tem reunião marcada?" "Não, mas é urgente." A recepcionista o olhou de cima a baixo. Jeans, camisa de trabalho, botas sujas. Ele claramente não pertencia ali. "Senhor, a senhora Correia está em reunião do conselho. Não pode ser interrompida." "Por favor, é sobre a votação." Ainda mais razão para não poder ser interrompido. Cauã ia insistir quando ouviu uma voz familiar. "Cauã?" Ricardo Mendes estava saindo do elevador. "Ricardo, obrigado a Deus. Eu preciso falar com a Gabriele." "Ela está na reunião do conselho. Eles estão votando agora." "Eu sei. Por isso preciso falar com ela." Cauã respirou fundo. "Eu descobri algo sobre Fernando e Patrícia. Algo que pode mudar tudo." Ricardo o estudou. "Que tipo de algo?" "Eles estão recebendo comissão da Global Soft. 10% do valor da venda se conseguirem convencer Gabriele a vender. É conflito de interesse. Pode invalidar a votação inteira." "Como você descobriu isso?" "Eu conheço gente que conhece gente." Na verdade, Rodrigo, o mecânico, tinha um primo que trabalhava na Global Soft. Mas isso não importava agora. "Eu tenho documentos, e-mails, prova." Ricardo olhou para ele por um longo momento. "Então, vem comigo." Eles subiram até o 40º andar. A sala de reuniões tinha paredes de vidro. Através delas, Cauã podia ver Gabriele sentada na cabeceira da mesa, rosto pálido, mas composto. Fernando e Patrícia do outro lado. 3 outros membros do conselho espalhados. Ricardo bateu na porta. Fernando olhou irritado. "Ricardo, estamos no meio..." "Desculpa interromper. Mas tem alguém aqui com informação relevante para a votação." Gabriele levantou os olhos. Quando viu Cauã, seu rosto passou por uma série de expressões. Surpresa, confusão, esperança, dor. "Cauã? O que você está fazendo aqui?" "Desculpa interromper, mas vocês precisam ouvir isso antes de votar." Fernando se levantou. "Isso é completamente inapropriado. Quem é esse homem?" "Sou namorado da Gabriele e tenho informação sobre vocês dois que vai interessar ao conselho." "Isso é ridículo", Patrícia disse. "Segurança." "Vocês estão recebendo comissão da Global Soft", Cauã disse diretamente. 10% do valor da venda. 4 milhões cada um. É por isso que estão tão desesperados para vender. O silêncio na sala era absoluto. "Isso é uma acusação séria", um dos membros do conselho disse. "E eu tenho prova." Cauã colocou um pendrive na mesa. E-mails entre Fernando e executivos da Global Soft. Discussões sobre bônus de performance contingentes à venda bem-sucedida. Transferências bancárias preliminares. O rosto de Fernando estava vermelho. "Onde você conseguiu isso?" "Não importa onde consegui. Importa que é real e que vocês estavam tentando manipular a votação por ganho pessoal." Gabriele estava olhando para ele como se nunca tivesse visto antes. "Se isso for verdade", outro membro do conselho disse, "então toda a votação está comprometida. Precisamos de uma auditoria independente antes de prosseguir." "Isso vai levar semanas", Fernando protestou. "Então vai levar semanas", Gabriele disse, encontrando sua voz. "Porque se o que Cauã está dizendo é verdade, vocês dois violaram seu dever fiduciário com essa empresa. E eu vou garantir que respondam por isso." A reunião dissolveu em caos. Advogados sendo chamados. Membros do conselho exigindo explicações. Fernando e Patrícia recuando. No meio de tudo, Gabriele se levantou e caminhou até Cauã. Eles saíram para o corredor. "Como você descobriu?" ela perguntou. "Eu tenho meus recursos." Ele sorriu fracamente. "E eu precisava consertar o que estraguei ontem à noite." "Cauã, deixa eu falar primeiro. Por favor." Ele respirou fundo. "Eu fui um idiota.
Um idiota com medo. Medo de ser feliz. Medo de acreditar que mereço algo bom. Medo de que você fosse perceber que pode fazer melhor que um mecânico divorciado com uma oficina falida. Sua oficina não está falida. Estava morrendo lentamente. Por isso eu fiz um acordo hoje. Ele contou sobre a proposta. Sobre vender 70% para Max Motors, mas manter 30% e continuar trabalhando. Não é perfeito, mas mantém o legado do meu pai vivo. E me dá opções. Opções? Liberdade de escolher o que vem depois. Quem vem depois? Ele pegou a mão dela. Gabi, eu confio em você. Totalmente. E eu sinto muito ter duvidado. Sinto muito por ter deixado o medo falar mais alto. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Você dirigiu 2 horas até aqui. Descobriu sobre Fernando e Patrícia. Reestruturou seu negócio inteiro. Tudo em um dia. Eu tive uma boa professora sobre fazer coisas malucas por pessoas que você ama. Ele sorriu. Tipo, guardar um guarda-chuva por 15 anos. Ela riu através das lágrimas. Ou guardar uma foto de uma festa. Ou dirigir 2 horas todo fim de semana. Ou parar para ajudar uma estranha na estrada. Cauã a puxou para perto. Não era uma estranha. Nunca foi. Eu só não sabia ainda. Eles se beijaram ali no corredor do 40º andar, funcionários passando, o caos da reunião continuando dentro da sala, 15 anos de espera, 6 meses de dúvidas, tudo se dissolvendo. Eu te amo, Gabriele sussurrou. Eu te amei desde que tinha 19 anos. Desde o momento que você me chamou de Gabi e fingiu me conhecer. Eu te amo também. E eu sinto muito ter demorado 15 anos para te encontrar de novo. Valeu a pena. Cada segundo. 3 meses depois, a auditoria confirmou tudo. Fernando e Patrícia foram forçados a se demitir e vender suas ações. Gabriele trouxe investidores novos, manteve controle da empresa e começou a delegar mais. Eu construí essa empresa sozinha, ela disse a Cauã uma noite. Mas eu não preciso administrá-la sozinha. Eu posso ter sócios em quem confio. Posso ter uma vida além do trabalho. E o que você vai fazer com todo esse tempo livre? Ela sorriu. Aprendi recentemente que há um mecânico muito interessante em Campinas que eu gostaria de conhecer melhor. 6 meses depois do dia no escritório, Cauã estava no parque onde tudo mudou. O mesmo lugar onde Gabriele mostrou a foto, onde revelou a verdade. Brenda estava ao lado dele segurando uma pequena caixa de anel, praticamente vibrando de excitação. Ela está vindo, Brenda sussurrou alto. Pai, ela está vindo. Bré, calma. Eu não consigo ficar calma. Isso é a coisa mais emocionante que já aconteceu. Gabriele se aproximou, rindo de algo no celular. Ela usava jeans e o mesmo suéter cinza do primeiro café. Cauã tinha pedido, embora não explicasse por quê. Desculpa o atraso, ela disse, beijando o rosto de Cauã. Videoconferência atrasou. Por que vocês dois estão me olhando desse jeito? Senhorita Gabriele, Brenda disse formalmente. Meu pai tem uma coisa para te perguntar. Cauã se ajoelhou. As mãos de Gabriele voaram para a boca. Gabriele Correia, ele começou. 15 anos atrás eu te dei um guarda-chuva sem saber seu nome. Hoje eu quero te dar meu nome, minha vida, meu tudo. Ele abriu a caixa. O anel era simples, elegante, perfeito. Como o momento que os trouxe juntos. Você esperou 15 anos para dizer oi. Eu espero que não precise esperar nenhum tempo para dizer sim. Sim, Gabriele sussurrou, então mais alto. Sim, claro que sim. Enquanto Cauã colocava o anel no dedo dela, Brenda jogou os braços ao redor dos dois. A gente vai ser uma família de verdade. A gente já era, Gabriele disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Desde o momento que seu pai parou para ajudar uma estranha na estrada. O casamento foi pequeno, perfeito. No mesmo parque, claro, com Brenda como a mais entusiasmada da minha do mundo. Joana da oficina chorou. Os amigos CEO de Gabriele pareciam perplexos, mas felizes. Até Tatiana mandou um cartão com parabéns genuínos.
Durante a recepção, Gabriele tirou 2 coisas: a foto velha da festa da faculdade e o guarda-chuva da universidade. Nosso algo velho, ela disse. Qual é nosso algo novo? Gabriele colocou a mão dele na barriga dela. Dá uns 7 meses. Os olhos de Cauã se arregalaram. Você está... surpresa? Brenda, que estava ouvindo escondida, gritou de alegria. Eu vou ser irmã mais velha! A melhor irmã mais velha, Gabriele confirmou. Naquela noite, enquanto dançavam sob as luzes de Natal penduradas, Brenda entre eles, Cauã pensou sobre tempo. Sobre chances perdidas e encontradas. Sobre um garoto que deu um guarda-chuva e uma garota que o guardou. Sobre como os momentos mais importantes da sua vida podem parecer nada quando estão acontecendo. Obrigado, ele sussurrou no ouvido de Gabriele. Por quê? Por esperar, por lembrar, por ter coragem de acenar para o meu carro. Obrigado, ela sussurrou de volta, por parar. Naquela época e agora. Sempre, ele prometeu. Eu sempre vou parar por você. 7 meses depois, quando o filho deles nasceu, eles o chamaram de Miguel. Por que Miguel? Brenda perguntou, segurando o irmãozinho pela primeira vez. Significa quem é como Deus, Gabriele explicou. É um nome sobre fé, sobre acreditar em milagres. Como o papai parando para ajudar você, Brenda disse com orgulho. Exatamente como o papai, Gabriele concordou, observando Cauã embalar o filho deles com o mesmo cuidado gentil que mostrou a uma estranha numa estrada de montanha. Algumas histórias de amor começam com fogos de artifício, outras começam com um guarda-chuva na chuva, uma foto numa festa, uma pane numa estrada. Começam com pequenas gentilezas que ecoam através do tempo, esperando pelo momento perfeito para florescer em algo lindo. A história de Cauã e Gabriele levou 15 anos para realmente começar, mas valeu cada segundo de espera, cada quilômetro de distância, cada momento de esperança de que em algum lugar, de alguma forma, a gentileza encontraria seu caminho de volta para casa. Porque as melhores histórias de amor não são só sobre se apaixonar. São sobre 2 pessoas escolhendo parar uma pela outra, de novo e de novo, não importa quão longa seja a estrada ou quantos anos tenham passado. Às vezes você salva alguém sem saber, e às vezes, se você tiver muita sorte, essa pessoa passa 15 anos esperando pela chance de te salvar de volta. 2 anos depois do casamento, Cauã estava no escritório da oficina quando Brenda entrou correndo. Pai, a Gabriele ligou. O Miguel deu os primeiros passos. Ele correu para o carro, deixando uma revisão pela metade. Quando chegou em casa, Gabriele estava sentada no chão da sala. Miguel cambaleando entre ela e o sofá, rindo. Olha, Brenda gritou. Ele está andando! Cauã se ajoelhou, abrindo os braços. Miguel virou, viu o pai e deu 3 passos trôpegos antes de cair nos braços de Cauã. Bom garoto, Cauã sussurrou, os olhos cheios de lágrimas. Gabriele o observava com aquele olhar que ela tinha. O que dizia que ele era tudo para ela. O que dizia que 15 anos de espera valeram por momentos como esse. Eu amo nossa vida. Ela disse simplesmente. Eu também. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, eles sentaram na varanda. O guarda-chuva velho estava pendurado no armário do corredor. A foto emoldurada na parede da sala. Lembretes de onde começaram. Você já se arrependeu? Gabriele perguntou. De não ter assinado aquele contrato? De não ter vendido tudo e ficado com milhões? Cauã olhou para a casa. Para a janela do quarto onde Brenda dormia com um livro de fotografia ao lado da cama. Para o berço onde Miguel sonhava. Para a mulher ao seu lado que guardou um guarda-chuva por 15 anos. Nem por um segundo, ele disse. Isso aqui? Isso vale mais que qualquer milhão. Mesmo quando eu esqueço de comprar leite. Mesmo quando você esquece de comprar leite. Mesmo quando a Brenda rola os olhos para tudo que a gente fala. Mesmo quando a Brenda rola os olhos. Mesmo quando o Miguel acorda às 3 da manhã. Especialmente quando o Miguel acorda às 3 da manhã. Porque aí eu te vejo sendo mãe.
E é a coisa mais linda do mundo. Gabriele encostou a cabeça no ombro dele. Você sabia que naquele dia na estrada, quando meu carro quebrou, eu estava pensando em desistir. De tudo. Da empresa, da luta. Eu estava tão cansada. E agora? Agora eu acordo todo dia grata por aquele carro ter quebrado, por você ter parado, por termos tido coragem de tentar. Eles ficaram sentados em silêncio confortável, observando as estrelas. Duas pessoas que o destino separou por 15 anos. Que encontraram o caminho de volta através de um carro quebrado e uma gentileza antiga. Gabi? Se você pudesse voltar no tempo, para aquele dia na biblioteca, ou aquele dia do guarda-chuva, você mudaria alguma coisa? Ela pensou por um longo momento. Não. Porque se eu mudasse alguma coisa, talvez a gente não chegasse aqui. E aqui é exatamente onde eu preciso estar. Mesmo tendo levado 15 anos? Especialmente por ter levado 15 anos, porque agora a gente sabe. A gente sabe que vale a pena esperar, vale a pena acreditar, vale a pena parar na estrada por uma estranha. Cauã beijou o topo da cabeça dela. Não era uma estranha. Nunca foi, ela concordou, mesmo quando eu não sabia ainda. E assim, sob as estrelas, em uma casa construída com amor e paciência e gentilezas pequenas que ecoaram através do tempo, duas pessoas que esperaram 15 anos para se encontrar de novo, seguraram um ao outro e souberam. Algumas coisas realmente valem a pena esperar. Algumas histórias de amor não começam com amor à primeira vista. Elas começam com pequenos gestos de bondade que ecoam através dos anos, esperando pacientemente pelo momento certo de florescer. Cauã e Gabriele esperaram 15 anos, mas cada segundo de espera valeu a pena. Porque o verdadeiro amor não é sobre encontrar a pessoa perfeita, é sobre ser encontrado pela pessoa certa, no momento certo, mesmo que seja 15 anos depois. Se esta história tocou seu coração, se você acredita que as melhores coisas da vida valem a pena esperar, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa acreditar em recomeços. Obrigado por estar aqui no Ecos do Coração, onde cada história é um lembrete de que nunca é tarde demais para o amor verdadeiro.